Boa noite, irmãos. Paz, graça e paz, shalom. Como queira, coisa boa estarmos mais uma noite juntos nesse simpósio de batalha espiritual. Para nós chegarmos aqui em uma verdadeira batalha, mas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguém vencedor aqui, irmão? Glória a Deus, coisa boa, né? Nós estamos aqui para dar seguimento e o pastor Adores iniciou na semana passada falando que o culto poderia ficar um pouco pesado. A gente hoje pode ser mais pesado ainda, né? Porque o mundo espiritual é complicado, mas nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo já venceu por nós. Nós estamos aqui e eu creio que nesta noite pessoas serão liberadas por Deus, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós. Bem-vindo a todos. Tem alguém que não faz parte desse ano que está conosco aqui, que temos aqui, temos ali, lá atrás, bem-vindos, né? Pessoas que quem sabe viram pelos destaques. Eu gostaria de dizer para os irmãos também que está atualizado, né, o nosso YouTube, né? Está atualizado. Esses dias eu anunciei e a pessoa me disse: mas o material já está em maio ainda, né? Mas nós tivemos problemas técnicos aí, foi resolvido. Então divulgue, né? Pegue lá e compartilha com algum irmão que não veio, com alguém que você acha que precisa ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será canal de bênção, amém? Todos têm aí as informações? Não temos? Não tem aqui? Tem o celular? Não gosta? Glória a Deus. Isaías capítulo 10, verso 27, vou ler a primeira vez e na sequência vamos ler todos juntos, porque esse versículo tem que ficar na nossa mente. Aleluia. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos todos juntos no 3? 3. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos dar seguimento a nosso simpósio, e eu vou começar lendo aqui o trecho introdutório. Para identificar ataques espirituais, o requisito primordial é discernimento de espírito, que é um dom de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são loucuras e não é capaz de entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente, conforme está escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Mas, além do discernimento do Espírito, é necessário nós termos relacionamento com Deus, uma vida de jejum ativa, uma oração diária, a palavra de Deus, para que nós possamos estar atento aos ataques e às visões e as pressões, as setas, para descobrir de onde está vindo, para que a gente possa se posicionar. Deixei aqui o versículo Efésios 6, 11 e 13, que fala exatamente das armaduras, que nós vamos falar na semana que vem. Pois bem,
Importante dentro de um simpósio a gente fazer no final de semana, geralmente se faz um sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, porque ele fica uma sequência e algumas coisas elas não podem se perderem, porque ela pode faltar, né, num contexto de posicionamento. Eu gostaria só de lembrar vocês, na semana passada nós falamos sobre batalha invisível, falamos sobre do lado dos céus e do lado do inimigo, falamos da supremacia de Cristo, os anjos, arcanjos, e também falamos da hierarquia de Satanás, como ele ataca, como ele age. Falamos baseado em Efésios capítulo 6 e 12, onde diz que as armas, portanto, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Falamos de hierarquias de espíritos e aqueles demônios que são incorporados e outros que são desincorporados. Os incorporados, que podem ser demônios, castas de demônio ou legião de demônio, há uma autoridade sobre nós, através do nome de Jesus, de repreendê-los. Mas quando passa disso, a nossa oração tem que ser dirigida a Deus, e o Senhor que o repreenda, né? Nós oramos, como na segunda-feira teve a entrega da marmita, né? E a nossa oração: Senhor, vai na frente, Senhor, desfaz os principados, atas. E é nesse sentido que temos que trabalhar no mundo espiritual. Falamos sobre a batalha na mente. E o mundo espiritual, o trabalho da mente é muito grande. Daria um simpósio todo para falar somente da mente, somente das armas. Dá um simpósio todo, então é muito material. E nós falamos sobre 5 tipos de ataques que o inimigo ele faz nas pessoas. E um dos ataques é a alienação. Ele rouba a mente, ele não permite que a pessoa pense, raciocine, tome decisões sem que ele dita as regras. São pessoas que dizem: faça, não tenho força, não vou nem lutar, não quero lutar, porque o inimigo fez um bloqueio e ela não consegue sair daquela redoma, daquela prisão. Existe também outros ataques na mente, que é a possessão. A possessão é um caso de pessoas que recebem espíritos dominantes, mas às vezes elas estão lúcidas e às vezes não. Quando não estão lúcidas, estão com espíritos dominantes, ela não sabe o que faz, ela não tem discernimento nas suas atitudes. Porém, quando ela está lúcida, ela pode tomar decisão, e aí que entra o trabalho de libertação. Aproveitar que ela está lúcida para que ela faça a rejeição, faça anulamento, cancelamento das coisas que fizeram ela ficar presa e ela ser livre. Falamos sobre ataque de opressão, tentação e fortalezas. Fortalezas que é importante você que não veio ou que veio e não leu, leiam, estudem. Tem muitos versículos aqui. É importante, irmãos, que nós temos bastante material em vários lugares, mas esse material não é material copiado, é buscado de Deus. Claro que a gente lê, a gente vê, a gente acompanha, mas é um material preparado para nós. Eu poderia fazer aqui uma apostila, estudar ela e não ter efeito nenhum, porque ela pode ser feita por algum outro momento. Mas nesta noite, o que Deus fez na semana passada, vai fazer nessa noite de novo. Amém, irmãos? Nós terminamos então a batalha da mente, e
Nós fizemos então uma oração profética e Deus nos deu pelo menos uma chave. Qual chave que Deus nos deu na semana passada? Na mão direita. Todo mundo junto não pode falar. Um por vez. Hã? Não acredito. É por isso que a gente prega todo culto a mesma coisa. Mão direita, Deus nos dava uma chave de autoridade. A mão esquerda estava no ombro, que você, tendo essa chave de autoridade, você passa a autoridade para outras pessoas. Amém? Então, a Bíblia diz, Lucas escreve, eis que vos dou... Não. Eis que vos dou poder. Autoridade também é poder. Para pisar serpentes e escorpiões. E nós saímos daqui com esta mensagem. Eu vou chegar em casa e eu vou orar e dizer: Senhor, Tu tem me dado autoridade para repreender. Vocês, quem orou? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Oh, glória a Deus. Coisa boa. Bênção de Deus. Pastor Adores falou de outra chave que eu vou falar na semana que vem, que é... Quem estava aqui domingo? Quem pegou a chave de domingo? Isso aqui não é chave de carro, né? É chave de vitória. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Complete. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Bom, nós falamos então da batalha invisível, batalha da mente, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a batalha da carne, muito rápido, porque Deus tem me dado uma direção, mas no final aqui eu preciso passar para vocês. Mas é interessante que nesse primeiro momento, antes do próximo louvor, a gente entenda, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento. Então, não perca. Você está bem à vontade, tranquilo, toma o teu chimarrão, mas não perca a palavra, porque a palavra liberada produz milagres. Amém? Na carne não existe discernimento espiritual. Mas existem sintomas, comportamentos, eventos incomuns que indicam que a pessoa está sofrendo ataques espirituais no seu corpo. Por que não tem na carne, a não ser que venha o dom da palavra do conhecimento? E diz que aquela dor que você está sentindo aqui do lado é uma dor espiritual. Porque o nosso corpo físico, ele está sujeito aos revés da vida, e a vida nos leva a enfermidades. Então, às vezes confundimos, mas o ataque da carne pode ser feito é sintomas. Você chega no SUS, no clínico geral, e ele te pergunta: o que tu faz aí? Depois que pegar teu nome e o teu CPF, e você diz: eu estou com uma dor de cabeça. Então ele diz: me diga o que aconteceu ontem à noite, hoje de manhã, qual é? E os sintomas, vai dar uma linha de raciocínio que ele pode até acertar, mas também pode dar remédio errado, certo? Assim é o ataque na carne. Não é discernimento espiritual, mas é experiência. Crente que tem experiência, ele sabe que às vezes é dor de dente e às vezes são setas malignas no dente. Amém? Então, a experiência minha, ou a experiência do Paulo, eu posso olhar a experiência dele e dizer: Paulo, tu está assim, assim, e eu posso dizer: bom, a solução foi isso ou foi aquilo. Então eu posso pegar a minha experiência com a experiência do outro para tomar uma decisão. Amém? Agora veja alguns sintomas físicos inexplicáveis.
fadiga persistente, falta de energia sem causa médica aparente, dores físicas inexplicáveis, especialmente nas áreas específicas do corpo, problemas de sono, incluindo insônia, pesadelo, frequente distúrbio do sono. São alguns sintomas. Ah, mas irmão, você está com muito sono, mas também trabalhou demais, virou concreto o dia todo, está cansado. Amém? Mas tem dia que tu não faz, que tu não vira concreto, tu estava comendo pipoca na frente da TV assistindo o jogo do Grêmio, mas deu sono. Quando você vai ler a Bíblia, você diz, eu vou ler um capítulo, você lê um versículo e o sono vem. Nós lá em casa, à noite, sempre oramos, 90% do tempo, 90% dos dias, à noite nós oramos juntos, eu e minha esposa. E eu por muito tempo dormi nas orações. Oração da noite, podia ser 10, podia ser 9, podia ser 11, eu dormia. E ela parava de orar e me cutucava e eu voltava a orar de novo, repetindo. Há um sono terrível. Às vezes de madrugada eu disse, agora eu não vou dormir, então eu vou ficar de pé. Eu quase dormi de pé. Eu acho que dormi de pé. Porque quando eu me acordei eu estava assim. O corpo reagiu, senão eu ia cair. Mas quando eu entendi que era um ataque satânico, o que eu fiz? Eu disse, para trás de mim, Satanás. E nunca mais tive sono. Eu consigo orar 2, 3 horas de oração e não consigo sentir sono de madrugada. Eu nunca mais tive problema de ficar ter que ficar de pé, tomar café, não. Porque quando eu começo a orar, eu entro na presença de Deus e o sono não chega perto de mim. Quando você entende que é um ataque do inimigo, que já não é mais canseira, então é momento de agir, tomar ação, para que você seja mais do que vitorioso. Por isso que às vezes eu fico pensando, quando o crente começa a vir o culto e vem às 7h30 da noite, quando chega às 8h30 e abre boca, e é um culto, é 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos, irmão, alguma coisa está errada. Está errada. É uma opressão que está pairando. E você tem autoridade no nome de Jesus para repreender. Diz, não, se eu fosse para olhar o jogo eu ficaria torcendo, estava ali vibrante, mas agora no culto eu não consigo ficar dando glória a Deus, um aleluia, eu não consigo, eu vou repreender esse sono. Amém? Só um exemplo. E pessoas que não conseguem dormir de noite. Eu tratei com um caso e a pessoa ficava olhando o filme até as 4 da manhã para cansar, para depois dormir, porque se ela dormisse 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, ela não conseguia dormir, estava insônia, por coisas que acontecem, são coisas espirituais, amém? Glória a Deus. Bom, aí tem sintomas, comportamentos, eventos incomuns, atração, experiências espirituais, são sintomas. Eu gostaria que você lesse em casa. E se você repetir esses sintomas, repetir na tua vida no primeiro dia, no segundo dia, no 10º dia, e você percebeu que você foi no médico, você não está doente, trabalhe com isso. Amém? Amém. Deus tem vida abundante. Amém. Maldições de iniquidade. Em Êxodo 34, 6, 7. Foi a passagem que Deus falou com Moisés. Moisés viu Deus pelas costas. E ele disse, passando pois o Senhor por perante ele, clamou, Moisés clamou, ó Senhor, Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, em grande beneficência em verdade, que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
e que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Glória a Deus. Do outro lado aqui. Veja bem, queridos, o nosso inimigo, ele tem uma legalidade. Ou melhor, ele tem direitos legais. E nós olhando aqui desse outro lado, o direito de Satanás Satanás não pode atormentar sem que Deus lhe conceda o direito de fazê-lo. Ele conhece todos os direitos legais que Deus lhe dá e recusa se termicamente a partir se esse direito permanecerem. Para expulsar demônio, você precisa destruir os direitos legais que Satanás tem sobre aquela pessoa, lugar ou grupo. Mesmo quando a poderosa palavra e persistência de Deus expulsa os demônios, se os direitos legais continuarem, os demônios logo entrarão novamente. Você lembra que a pastora Doris comentou no domingo? A gente expulsa os demônios, você vai limpo para casa, e se não fechar a porta, eles entram de novo, e a casa limpa e traz mais espíritos. Os direitos legais às vezes são chamados de maldições. O lixo atrai moscas e ratos. As moscas são como espíritos governantes do paraíso, e os ratos são como governantes das trevas da terra. O que significa isso? Todo mundo tem lixo em casa. O lixo passa 2, 3 vezes por semana. Você coloca naquele balde e vai colocando. Se é verão, as moscas vêm. Se ficar solto, os ratos são chamados. Quando as moscas vêm e elas conseguem entrar naquele ambiente de lixo, elas colocam as suas larvas e geram uma destruição. Tanta coisa nojenta. Quando os ratos vêm, eles deixam ali os seus venenos, né? Suas doenças. Às vezes nós lá em casa colocamos uma coisinha concentrada que os moscas não vêm, mas de vez em quando elas furam aquela barreira e uma delas passa e faz a sua bagunça. Sabe que eu entendo, às vezes, quando nós temos lixos dentro de nós não temos que proteger os lixos, nós temos que se livrar dele, porque as moscas estão aí. Que lixos são esses? Às vezes nós temos raiz de amargura, às vezes nós temos falta de perdão, não consigo olhar para o irmão, não consigo olhar para a irmã, mas estou aqui, não vou deixar que nenhuma mosca senta, mas ela vai sentar em algum momento, alguma seta vai pegar, e você vai continuar sendo amaldiçoado e preso. Não trate o lixo como se fosse algo teu. Espanta ele, coloca para fora, tira ele do teu caminho. Sabe, irmãos, por que Satanás tem o direito? Porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Você lembra que João ele escreve em Apocalipse 12:10 que eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Todos os dias Satanás acusa-nos diante de Deus, todos os dias. Você lembra que Zacarias ele escreve a visão do sumo sacerdote Josué, e ele disse: Josué era um homem que estava ministrando no templo. Ele tinha autoridade sacerdotal no templo. De repente, quando ele está ali, o anjo está junto dele, e a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, estava à direita
acusando, e diz: quem é este que está com vestes sujas? E o anjo que estava perto disse: o Senhor te repreenda, esse aqui é um tição tirado do fogo. E quando ele repreende o inimigo, ele diz: troca as vestes, troca a mitra, porque eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Sabe, enquanto tiver sujeira, há acusação. É por isso que pessoas não vencem, por isso que muitas pessoas não prosperam, porque existe algo que está sujo. Amém? Glória a Deus. Fique tranquilo, vai ficar bom. Aleluia. Sabe a citação de Êxodo 34, 7, que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Em Êxodo 25, capítulo 20, verso 5, Deuteronômio 5, 9, Números 14, 9, fala da mesma coisa. E quando nós olhamos, e eu peguei isso aqui de um estudo, muitas poucas famílias têm antepassados limpos. As origens nossas, muitas vezes não conheceram Jesus e serviram a Satanás. Fizeram um pacto de sangue, viveram uma idolatria. Eu morei 2 anos com a minha avó e eu era benzido de o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Malaquias está falando da união da família. A terra é ferida quando a família é destruída. As maldições impostas através da legalidade dos pecados de iniquidade praticados por linhagem familiar, geram prisões nos seres humanos, avós, pais, filhos, netos, prisões de doenças, traumas emocionais, misérias, incertezas e separações, opressões, mortes e outros. Mas esse mas é muito forte. A gente sabe disso. A gente conhece isso. A gente sabe que há um caminho de destruição, mas sempre tem uma vírgula, não um ponto final. A tua vida, quem sabe, está enrolada até hoje, mas não tem um ponto final, existe uma vírgula, mas há uma unção que despedaça o jugo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Oh, aleluias! Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Queridos, eu não vou me deter aqui, como eu falei para vocês. Daqui um pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Eu registrei aqui, nós já vamos cantar, Gabriel, maldições bíblicas. Pecados que trazem maldição, portanto a maldição nunca virá sem causa. Estamos discutindo aqui maldições que foram pronunciadas por Deus, não aquelas que vêm de feitiço, de bruxa ou de outras pessoas. Eu registrei 31 maldições. Eu não vou ler aqui para nós não gastar tempo, mas a Bíblia fala de maldição que por a gente deixar de fazer, ou porque fizemos errado, ou porque tomamos posições erradas, nós somos amaldiçoados. E não é a maldição que vem do diabo, vem de Deus. Deus deixou na sua palavra. É por isso que Deuteronômio diz que quando você deixar de ouvir e deixar de obedecer, maldito será no campo, maldito será na terra, maldito serão os teus animais, maldito, maldito, maldito. Mas eu não venho aqui para dizer que você é maldito, eu venho aqui para dizer: Deus vai mudar a tua sorte, e a bênção de Deus voltará a reinar na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Te coloque de pé. Fazer uns 5 minutos de adoração. Aleluia. Depois você não deixa de ler esse material.
chave para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Baixar a macara, baixar. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoro. Sim, Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável o inferno não prevalecer, nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Aleluia. Teu nome Ele já venceu. infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente, queridos. Era só para descansar as cadeiras. Coisa boa. Preste atenção nessa próxima parte. Eu estava orando nessa tarde. Eu disse para o Senhor é muito dura a palavra. E Deus disse ao meu coração: não te chamei para servir miojo. Glória a Deus. Desculpe quem gosta de miojo, mas não tem substância para manter você de pé. Práticas. Por que vamos falar disso nesse mês? E não no mês que vem? Por que invertemos? Preste atenção, olhe para mim.
mês de agosto, 8, mês aonde tanto a feitiçaria como a bruxaria, ela renova pactos e oferece muito sangue. E muitas pessoas estão vulneráveis, são oferecidas. Deus, na semana que vem, vai falar conosco sobre as armas. E eu dizia, Senhor, parece que está invertido. E o Senhor disse, primeiro cura, depois bota a arma. Para dentro da sua casa, traz enfermidade para dentro da sua casa, traz destruição para dentro da sua casa. É uma porta de pacto de sangue. Jesus, quando foi perguntado sobre o 8º mandamento, não adulterarás, o que ele disse? Eu, porém, digo-vos, qualquer que atentar para a mulher, para desejar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Hebreus 13:4 diz, bendito. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Provérbios, Salomão se reserva 3 capítulos seguidos, 5, 6 e 7, para falar do caminho do adultério. E ele chama que o menino que está indo para aquele caminho, diz, ele é louco. O homem que comete essas coisas não tem juízo. Todo aquele que assim procede, si mesmo se destrói. Há um caminho. Há um caminho de destruição quando entra esses tipos de pecados, que são obras da carne. Gálatas 5, verso 18, acho que é, ou 19, que fala sobre isso. Queridos, quando nós olhamos para esse contexto, quantas famílias estão se desfalecendo, estão se perdendo por causa disso? É uma brecha aberta, é uma porta de entrada para as moscas. E a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Davi disse isso, enquanto eu encobri o meu pecado, o meu corpo se envelheceu, a doença chegou. Então, quando a gente trata alguns problemas, tipo, vou repreender tal coisa, às vezes tu não pode repreender os sintomas, porque se é um câncer, uma doença que se desgastou, ela tem que sair em nome de Jesus. Mas se é uma doença que é oriunda de uma maldição, tu não tem que orar pelos sintomas, porque o sintoma vai passar e a raiz está lá dentro. Então é necessário orar pela raiz e arrancar a raiz. E como arranco essa raiz, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a Bíblia diz que quando a gente confessa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é necessário, não importa quem fez ou deixou de fazer, o que importa é que não pode mais permanecer fazendo. Deus vem falando conosco no terço, Tiago pregou na quinta, nós pregamos no domingo, tudo no mesmo caminho, dizendo, ei, não é só simplesmente receber o perdão, é necessário arrependimento, é necessário renúncia dos nossos pecados. Agora vem um pouquinho mais forte. A mentira, a murmuração estão ligados à desobediência. A desobediência é um ato de rebeldia. E a rebeldia, ela é considerada um pecado de feitiçaria.
Quando você entra em Gálatas capítulo 5 e verso 19, você vai ver que uma obra da carne é a feitiçaria. Não é a feitiçaria de bater tambor, é a feitiçaria como obra da carne, através da murmuração, através de palavras que você distorce. Murmuração é muito perigoso, fofoca é muito perigoso, porque você está abrindo porta na tua casa, e a mesma maldição que vem de feitiçaria espiritual também está ligada à feitiçaria da carne, porque se o pecado é considerado igual, a consequência também é igual. Amém? Entendido? Murmuração, queridos, a murmuração, ela é uma peste, e tu não consegue parar se você murmura, se você fala, se você distorce, se você larga palavras ao vento, se você está sempre na contrariedade das coisas. Você não consegue mudar, dizer assim, hoje, agora eu não vou falar. Você continua falando. Mas é necessário você se policiar e se regrar e botar uma pessoa junto e me ajuda para que eu não venha falar. Para que você atinja o contentamento, é necessário abrir mão da murmuração. Quando eu entrei aqui, antes de entrar aqui, eu vim muito crítico. Eu já disse isso aqui. No ano retrasado, eu criticava, não daqui, mas eu vim com a crítica comigo. Carreguei a crítica. Tudo que eu olhava, mas não é assim, não é desse jeito. Não se faz desse jeito, não tem noção desse jeito. Mas eu não percebia que eu estava traindo maldição sobre a minha casa. Mas um dia eu decidi aqui num culto, eu disse, Senhor, não importa quem prega, quem canta, quem ora, quem coloca as mãos, eu vou parar de murmurar, porque eu quero que a bênção de Deus permaneça sobre a minha vida. Às vezes, a gente quer dar uma reclamadinha na esposa, dá uma cutucada, tu não vai murmurar. Glória a Deus, coisa boa. E você pode fazer isso na tua casa. Você faz um pacto com tua mãe, com teu filho, e diz assim, olha, nós vamos ficar 30 dias sem falar da vida dos outros, nós vamos ficar 30 dias sem murmurar, nós vamos falar da Ciência, não vamos falar da Dose, não vamos falar do Bíblia, não vamos falar dos pastores. Eu vou ficar 30 dias dizendo, Senhor, é só tua graça, é só tua presença. E se alguém tropeçar, você diz, olha o nosso pacto, e vai renovando isso, vai gerar em você disciplina de falar coisas que trazem vida e não coisas que levam à morte. Amém? Samuel, ele foi um desobediente, ou melhor, Saul foi um desobediente, rebelde, e disse, Senhor, eu vim sacrificar a ti. E o texto afirma que, nesse texto, ele afirma que essa rebeldia é como foi feitiçaria. Pessoas rebeldes estão debaixo da feitiçaria, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. O texto afirma que a rebeldia é como a feitiçaria, a obstinação, a teimosia é uma idolatria. São duas coisas que Deus condena, a feitiçaria e a idolatria. Você lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo parou na beira do monte, Moisés sobe no monte e eles fizeram um bezerro para adorar. E quando o bezerro ficou pronto, eles disseram para o povo, adorem, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. É facilmente as pessoas trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. Por isso que o Senhor condena esses espíritos. Aleluia. Esse é o motivo de pessoas orarem orações amargosas, cheias de vingança, justiça própria, falta de perdão, e Deus não recebe. Essas pessoas começam a terem dor de cabeça, sonolência por causa de uma feitiçaria na carne sendo liberada. Maldições oriundas de trauma,
Essa aqui são muitas pessoas, rejeição ao ventre. Aqui nós temos um berçário, sei lá quantas mulheres grávidas nós temos aqui. Mas geralmente tem aquelas famílias que dizem assim: ah, eu queria uma menina e eu veio menino. Ah, eu queria. A alma da criança já está lá e ela registra tudo. Violência doméstica. Quantas crianças se criam vendo o pai jogando prato na parede? Mãe saindo com água quente atrás do marido. Meu Jesus, se tiver alguma ali, não se imagina. Brigas, ambiente de brigas, de rixas, divórcios, abusos sexuais. Quantas pessoas não se feriam por causa de abuso? Na sua própria família, no seu grau parentesco, primos, tios. Coisa terrível. Suicídios. Pessoas que viram o seu querido, antequerido, tirar a sua própria vida. Mortes, abortos, abandonos. São traumas que geram brechas, portas para uma vida de prisão e tristeza e infelicidade. Tem pessoas que quando vai tratar esses assuntos, elas não mexem nisso. Dói muito. Não querem falar sobre o assunto, mas carregam a dor, sangram a vida toda. Deus tem vida abundante para você. Aleluia. Nós queremos ver você um exército com toda a habilidade que o Senhor tem para a tua vida. Maldições por palavras, vinda dos pais ou daqueles que exercem autoridades espirituais, sejam Deus ou de demônios. Em Gênesis 49 fala de que Jacó chamou seus filhos para abençoar e pegou a tribo de Isacar. Em vez de abençoar, ele largou uma maldição sobre o seu filho, dizendo: olha, você é um jumento forte, e você vai ser um escravo. Em outras palavras, você vai ter força, mas vai trabalhar de escravo. Isacar levou aquela maldição por 4 gerações. A tribo dele levou 4 gerações, até que Moisés, conhecendo a tribo, ele vai abençoar de novo. E quando ele chega para Isacar, ele disse: não, vocês terão conhecimento, vocês terão a ciência, vocês vão, uma palavra, vocês vão descobrir o que está lá debaixo da terra, lá debaixo dos mares. Eu não sei se não foi a turma do Isacar que descobriu a ostra, tirou as pedras, não sei. Mas ele é muito inteligente. A Bíblia diz que Davi conseguiu 200 homens que eram homens entendidos e cientistas. Lembra? Aquela tribo que não tinha cérebro, não tinha nada, havia uma maldição sobre elas, mas depois da bênção, ela se tornou abençoada, e aquilo que não era, se tornou ser uma pessoa inteligente. Maldições por palavras. Vê se você se encaixa aqui. Palavras como: você não presta, és o patinho feio da família, você é um burro, és igual a sua mãe, você nunca vai ser ninguém na vida, você vai ser um bêbado que nem o seu avô, você é uma vergonha para a nossa família, você nunca vai ser feliz no casamento, você vai se casar e vai apanhar muito do marido, sua prostituta. E tantas outras palavras fazem pessoas paralisarem, bloquear, sangrar o coração, ativar a ira, a raiva. Carregam doenças emocionais, sobrevivem em meio a amarras ou até mesmo pensando em tirar a sua própria vida.
Quantas pessoas não ouviram isso? Eu tenho certeza que 50% ouviram isso de alguém algum dia. Alguém olhou para você e disse: você não vai ser que nem o teu irmão inteligente, mas você é um burro. Sabe? E isso eu botei lá em cima sobre pais e aqueles que têm autoridades espirituais. E sabe que um dia, quando eu cuidava dos jovens, eu sempre fui muito zeloso pelas coisas de Deus. E sempre fui do certo, tentando fazer aquilo máximo, mais perfeito possível, mais santo possível, mais com oração possível, mais jejum possível. E um dia eu usei da palavra, em vez de ser autoridade, eu usei da autoritarismo. Obrigado. E disse aquilo que era verdade, mas com palavras duras. E eu bloqueei o coração de uma menina. Passou algum tempo, Deus começou a abençoar na nossa congregação, Deus começou a batizar com o Espírito Santo, e a menina não vinha para frente, não era batizada com o Espírito Santo. Ela não buscava, ela ficava ali quietinha, roendo as unhas, de olhinho fechado. Promovemos uma vigília aqui perto de Gravataí, no Costa do Gravataí. É isso que tem Costa? Costa Ipiranga, por aí. Fomos naquele lugar e Deus abençoou, foi algo lindo de Deus. E quando ela estava sentada no primeiro banco, e eu disse para ela: você não quer receber de Deus? Todo mundo recebe. O que acontece contigo? Eu já fui meio nervoso. Não tem compromisso em minha mente, né? Vem com uma vigília e não querem. Mas eu cheguei perto dela. E ela estava ali com as unhas assim. E eu me abaixei, olhei nos olhos dela e o Espírito Santo falou comigo: o problema não é ela, o problema é tu. E eu processei, reprocessei. E lembrei das palavras duras que eu falei com ela. E eu cheguei para ela e disse: olha, fulana, o que eu falei para ti foi verdade, mas a maneira que eu falei foi errada. E eu fui conversando com ela, o Espírito Santo foi me dando palavras, eu fui conversando com ela. E eu disse para ela: se eu te feri da maneira que eu falei, eu te peço perdão. E ela começou a chorar e ela olhou para mim e disse: eu acho que eu entendi errado e eu também quero pedir perdão. Passou 30 segundos, Deus batizou ela com o Espírito Santo sem ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça. Porque a unção estava naquele lugar, mas necessariamente precisou ser liberado perdão, acertos. Aqui tem um texto que eu botei: sua prostituta, que está escrito aqui, foi ouvir isso. A menina era filha de pastor, adolescente, 16, 17 anos. O culto tinha terminado e ela foi para o estacionamento, e ali ela ficou com o namoradinho e ficou com os love, os beijos. E o pai, que era pastor, chegou para aquela menina e disse: mas que vergonha! E lançou essa palavra: sua prostituta. Desde aquela noite a menina começou a ter sonhos, e o inimigo visitava ela para ter relações sexuais com ela. E ela ficou atormentada e pediu ajuda dos líderes, mas não podia pedir ajuda do pai, que era pastor, porque o pastor foi que lançou a palavra. E ela conviveu 11 meses com isso, até que foi convidado um pastor para pregar alguma palavra que falava sobre libertação. E ela disse: pastor, acontece isso, eu estou 11 meses sendo atormentada por uma palavra. E o pastor disse: vamos orar, minha filha, Deus vai dar graça. E naquela mesma noite, depois da oração, nunca mais o inimigo tocou nela, na sua mente, no seu corpo.
Palavras paralisam. Palavras paralisam pessoas. Palavras tiram o norte das pessoas. E quem sabe o Espírito Santo está dizendo a algum coração, te lembrando as palavras que você ouviu quando tinha 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. E que fazem você hoje ficar patinando, não ir para frente, não tomando posição, não conseguindo vencer. Mas tem um mas no caminho. Existe uma vírgula na tua história, existe um mais, e o mais está aqui de novo. A boa notícia é que a obra da cruz é completa. Gálatas diz que ele se fez maldição por nós, quando ele cumpriu aquela palavra que diz: maldito é o homem que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele carregou a nossa maldição para tornar bênção. E lá na cruz do Calvário ele gritou bem alto: Pai, está consumado, está consumado. E esse consumado, ele estava dizendo: ei, maldição não está mais na disposição, maldição é tirado fora, maldição é eliminada. Aí está consumado a libertação. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: bendito o Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba, o versículo exalta a Deus e Pai de Jesus Cristo por nos ter abençoado com todas as bênçãos espirituais que existem nos céus, pois estamos unidos a Cristo. O ponto central do versículo realça todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Diga para alguém que está ao teu lado: é todas as bênçãos. Mais forte: todas as bênçãos. Vem somente por meio de Jesus Cristo e pela nossa conexão com Ele. Em resumo, é um convite para louvar a Deus pelo imenso dom que Ele oferece através de Cristo, uma plenitude de bênçãos espirituais que não tem preço. Não importa se em algum momento você fez pacto de sangue, se a tua família fez pacto de sangue, não importa se em algum momento você deslizou, adulterou, prostituiu, se fez alguma coisa desse tipo, não importa se você murmurou até hoje, não importa se palavras de maldições foram lançadas sobre a tua vida, Cristo já bradou na cruz: está consumado, está feito. Se ame. Se você quiser, você sai limpo dessa casa, você sai livre dessa casa, você vai flutuar, você vai sair com esse peso de cima dos teus ombros. Oh, aleluia! O texto que nós lemos no início é: e o jugo será quebrado por causa da unção. Alguém conhece canga, jugo de boi? Quem não conhece, melhor dizendo, vira, troca a mão. Quem não conhece canga de boi? Levanta bem alto a mão. Me explicar, senão eu não posso explicar. Não, bastante gente não conhece. Sabe o que acontece numa junta de boi? Eles colocam uma canga no pescoço de dupla. Geralmente botam um boi mais experiente e um boi mais novato, para um treinar o... Aquela canga na parte central é ligada à carroça ou alguma coisa, o arado. E sabe o que acontece? Um boi pesa quase 1.000 quilos, 800 quilos. 2 boi quase 2.000 quilos. Mas eles estão na canga. Tem uma palavra que usa nesse ambiente chamado ginete. Alguém já ouviu falar sobre ginete?
É alguém que está com a varinha só dizendo, vai por aqui, então pega a cordinha e vai batendo. Às vezes o ginete tem 30 quilos, é uma criança, mas consegue comandar 2 boi, quase 2.000 quilos, a fazer o que ele quer. O ginete faz isso. Não comparando com vocês, não comparando conosco. É assim que o diabo faz com algumas pessoas. Ele coloca uma canga e ele diz: o destino teu é olhar para baixo e lavrar a terra, é sofrimento. Enquanto eu vou aqui na cabine com a varinha dizendo vai, porque é eu que domino. Mas quando o boi selvagem, aleluia, lá em Salmo 92, recebe a unção fresca, a Bíblia diz que essa unção fresca faz que o boi quebre as cercas e sai daquele lugar que era prisão. Ele, quando a unção de Deus te pegar nesta noite, pode ter certeza que grilhões, prisões que pareciam ser gigantes sobre a tua vida cairão por terra em nome de Jesus, e você vai bradar dizendo: ninguém me segura mais, ninguém mais me segura, porque eu sou livre por Cristo Jesus. Como fazer para ser livre, para nós orarmos? Reconhecer e confessar os seus pecados é a primeira regra. Provérbios 28:3: a quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 32:3, Davi relata que enquanto manteve o seu pecado em segredo, seu corpo definhava, e ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, com a sua força esgotando a expressão, enquanto escondia meus pecados. Não é um encanto para cobrir os pecados, mas sim o início de uma descrição bíblica sobre o sofrimento causado pelo pecado. O que ele está dizendo aqui? Eu não escondi porque... eu não estou descrevendo que eu escondi porque eu não queria confessar, eu estou dizendo por causa de ter escondido, eu estava definhando. Eu estava sendo destruído, meu corpo estava sofrendo doenças por causa do pecado. Solução, confissão com solução. O ponto de virada acontece quando Davi reconhece seus pecados e diante de Deus ele decide não encobrir suas culpas. Ele declara: confessei-me o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão traz perdão divino, resultado em uma grande alegria e restauração de vida eterna, vida espiritual. Salmo 32 termina com um convite à alegria e à celebração de render-se o que vem de Deus. Em primeiro lugar, é necessário confessar, é necessário reconhecer. Quando a gente reconhece, quando a gente dói, quando dói, que pecado vou pedir perdão? Quando dói, o Espírito Santo vai te lembrar de algumas coisas e você vai dizer: Senhor, lá em tantos anos atrás eu fiz isso e não confessei. Eu quero confessar, porque quando confessa, o sangue de Jesus é acionado. Quando você confessa, o sangue de Jesus Cristo é acionado. Quando você confessa, o sangue de Jesus desce, o sangue de Jesus é apresentado, o sangue de Jesus, ele começa a produzir a limpeza. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo ponto, renunciar à prática dos seus pecados ou iniquidade. O que é renúncia? A renúncia dos pecados é um tema bíblico abordado por diversos versículos que incentivam o arrependimento e a confissão e o afastamento dos desejos da carne para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Mateus 16:24, o próprio Jesus instrui: renunciar a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que significa renunciar aos pecados? Reconhecer os pecados e entender que todos os pecados precisam de perdão. Todos pecaram e precisam de perdão, conforme Romanos 3:23. Ter atitude de arrependimento, viver no Espírito
que significa renúncia? Sabe, é você pedir, confessar e renunciar ao prazer que você teve daquilo. Aquilo que parece que te trouxe um benefício temporário, rejeita, renuncia. Sabe, aquela dor que te faz você dizendo assim: eu tenho uma justiça própria, eu só vou perdoar se alguém perdoar primeiro, se fulano vir para mim. Não, querido, você diz: não, eu vou renunciar ao direito de justiça própria e vou liberar perdão para essa fulana, para o fulano, eu vou liberar perdão para o meu pai, para minha mãe, mas eu quero sair daqui livre, é renunciar aos direitos, porque a Bíblia diz: aquele que renuncia, toma sua cruz e segue. Terceiro, cancelar a legalidade, acreditando no cancelamento da dívida. As nossas dívidas foram canceladas. A Bíblia diz que nossa dívida foi encravada na cruz do Calvário. Aleluia! Arrepender, pois é voltar para Deus, para que os seus pecados, arrependei-vos e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Irmão, se há um cancelamento de Deus para nós precisamos tomar uma atitude de cancelar aquilo que nós temos pago, ou aquilo que nós abrimos as portas. Então, se você sabe que você foi oferecido ao diabo, em algum instante você vai cancelar disso. Olha, diabo, está me ouvindo? Você vai dizer para ele: assim como Cristo cancelou os meus pecados, eu cancelo o pacto contigo. Assim como tu fez isso, eu cancelo. A partir de hoje eu não tenho nada contigo. E o quarto item: expulsa o inimigo. Irmão, expulsa o inimigo. Se você confessa e deixa, se você renuncia e se você cancela esse caminhar com Ele, você vai expulsar e dizer: a partir de hoje, em nome de Jesus, tu não tem mais legalidade na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha mente, no meu corpo. Toda essa doença que veio foi por causa do pecado. Então do pecado tu leva tudo, leva a doença junto, porque eu estou te repreendendo, eu estou te rejeitando, eu estou te expulsando em nome de Jesus. Aleluia! Eu tenho certeza que se nós tomarmos posse pela fé e dizer com verdade, tenho certeza que o inimigo não tem mais por onde entrar. As vestes tuas serão as vestes que Josué foi trocada, sabe? O inimigo teve que sair dali, porque as vestes já não tinham mais manchas, não estava mais suja, porque o anjo trocou as vestes. Ei, sai daqui com a tua mente limpa, com o teu corpo limpo, com a tua alma limpa, com o teu coração em paz com Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Você está aqui ainda? Coloque de pé. Salmos 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Certamente, sabe, a maldição ela vem e te assalta, a bênção te acompanha. Deuteronômio capítulo 28 diz: bendito, se você ouvires a minha voz e obedecer, bendito do Senhor. Eu grifei aqui para você ler bem em casa, porque eu ia botar só a descrição, mas de repente você não ia abrir a Bíblia. Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito será o teu ventre, bendito será a tua terra, bendito será teus animais, bendito é o cesto da tua maçadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás no saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos. Os que se levantam contra ti, por um caminho sairão, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
O Senhor mandará bênção, que esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puser as tuas mãos, Ele te abençoará na terra que o Senhor Deus te deu. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado. Quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos, todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto dos teus solos, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor abrirá dos céus o seu bom tesouro, para dar chuva na terra no seu tempo. Ele abençoará as tuas obras, as tuas mãos. Você emprestará e não pedirá emprestado. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Para aqueles que as maldições são expulsas, não vim aqui para dizer que você sai daqui falido, não. Eu venho aqui dizer que o sangue de Cristo ainda te limpa, te purifica e te bota na rota de novo. O GPS de Deus recalcula a rota e te bota na posição da bênção de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Depois dois homens fortes, tira aqui para mim esse. O Espírito Santo está aqui. Ele é a unção que quebra o jugo. Seja médico de você mesmo. Olhe para dentro. Hoje nós não vamos orar por câncer saindo. Nós não vamos orar para dor de cabeça cessar. Não. Crente também precisa de libertação. Você precisa ser livre. Feche teus olhos, não olhe para ninguém neste momento. Eu quero te ajudar a orar. Eu quero te ajudar a entrar na presença de Deus nessa noite. Sabe, nessa tarde eu estava orando a Deus e eu via liberações de Deus para pessoas aqui. Eu via liberações de pessoas e estavam tão pesadas, tão carregadas. Pessoas, mas é necessário nós confessarmos. E eu vou orar como se fosse você, como se fosse eu. Você podia repetir comigo algumas vezes? Feche seus olhos. Quando a gente está ministrando com alguma pessoa e a gente identifica, a gente ora especificamente por aquilo que foi identificado. Como é no grupo geral, algumas palavras servem para uns, mas não servem para outros. Mas feche seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus. Em alto, Senhor Jesus. Eu confesso que estou aqui ouvindo a Tua palavra e sei que sou fruto de maldições, de prostituição, de adultério, de pecados ocultos, de oferecimentos, de feitiçarias, idolatrias. Sim, Jesus, eu confesso que eu estou na Tua presença, Senhor, apresentando a minha situação. Senhor, Tu conheces aquilo que dói, porque eu gerei, porque eu abri a porta, porque eu fiz, porque eu errei, mas eu confesso a Ti, Jesus, que eu sou pecador, mas não quero mais levar comigo essas algemas, essas prisões. Por isso eu confesso a Ti que sou esse pecador. Tudo que foi falado aqui, Jesus, eu quero que seja limpo da minha vida.
Por isso eu renuncio todo o prazer recebido, prazeres da carne que momentaneamente ofertaram a mim. Neste momento eu rejeito esse pensamento, esse desejo, esse prazer, toda justiça própria. Eu renuncio, eu libero perdão, eu declaro sobre o meu pai, sobre a minha mãe, que largaram palavras para mim, palavras que me paralisaram. Nesta noite eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão. Satanás, eu fui perdoado pelo sangue de Cristo e eu cancelo contigo todo o pacto feito pelos meus avós, pelos meus pais, pelos meus irmãos, todos os pactos feitos por mim através da obra da carne, eu cancelo contigo. A partir de hoje eu não ando mais contigo, eu ando com Cristo, e por isso eu tomo autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, e te repreendo. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha mente, sai do meu coração, sai dos meus negócios, sai da minha empresa, sai da minha família, sai dos meus familiares. Eu, nessa noite, eu declaro que tu és, Satanás, um perdedor, assim como Cristo pisou-te na cabeça, lá na cruz do Calvário. Eu tomo ousadia, porque Cristo é meu cabeça. Eu piso na tua cabeça hoje e declaro que sou mais do que vencedor. Segurando, 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 não dirigido por mim, mas se tem alguma palavra, se tem alguma legalidade que você precisa liberar, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, visita com a tua presença agora, Jesus, visita com a tua presença agora, Jesus, visita com a tua presença agora, Jesus, e vai quebrando esses laços, Senhor, laços de morte, laços de traumas, esses traumas, Senhor, traumas que vieram através do aborto, em nome de Jesus. O aborto foi confessado, Jesus, e Pai, há uma liberação dos céus aqui, para que o ventre volte a ser frutífero, Senhor, para a glória do teu nome. Toda a depressão oriunda, Senhor, de briga, de abusos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há uma liberação aqui, pessoas que foram abusadas aqui, pessoas que foram tocadas, há uma liberação do Senhor, há uma cura de Deus aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, há uma unção que quebra o jugo, há uma unção que quebra o jugo. Vem, Espírito Santo, visita o templo dessa pessoa, seja quando ela era pequena, seja quando ela era adolescente, como ela era jovem, como ela era meia-idade ou até ancião, Senhor, visita. Toda obra de feitiçaria está anulada, em nome de Jesus Cristo. Toda a prática da murmuração, em nome de Jesus, está banido deste lugar, em nome de Jesus. Receba, pessoas estão sentindo mal agora, pessoas estão sendo tocadas agora, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor arrancando do teu estômago agora, em nome de Jesus, essa pressão. O Senhor está dizendo que está tirando de alguém pressão no estômago agora, é obra de feitiçaria, mas vai sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre. Pessoas, quem sabe, estão ficando tontas, deixa a presença de Deus, a presença de Deus está aqui. Esse ambiente é de Cristo, esse ambiente é dos céus, esse ambiente é dos céus. Nós declaramos vida, vida, vida abundante, vida, vida abundante, em nome de Jesus. Todo bloqueio na mente, todo bloqueio na mente, tudo aquilo que levou a pensamento de suicídio, autodestruição, em nome de Jesus Cristo, seja livre,
Seja livre. Seja livre. Satanás, fora. 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 Em nome de Jesus. Mente liberada agora. Em nome de Jesus, tome posse do poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Segue orando. Nós queremos ajudar algumas pessoas. Nós queremos ajudar algumas pessoas. Se você sente de vir aqui na frente, nós obreiros vamos colocar as mãos sobre você. Há uma unção que quebra o jugo. É noite de batalha, mas é noite de vitória. É noite de vitória. É noite que a bênção de Deus vai contigo. Sai do teu lugar agora. Você que quem sabe está sentindo certa dor de cabeça ou pressão agora, pressão nos teus ombros. Você está sentindo uma tontura. Sai do teu lugar agora. Em nome de Jesus Cristo. Sai do teu lugar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os obreiros se posicionam.